Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui no curso de Java para iniciantes do YouTube, totalmente gratuito. Eu sou a professora Cida Castelo e na aula anterior começamos a conhecer a ideia do Eclipse. Já criamos o nosso primeiro projeto, o projeto Hello World, e hoje eu vou dar continuidade, como eu falei para você. Nessa parte do Eclipse, vou fazer mais algumas configurações e vamos explorar também um pouco mais detalhado como que o Eclipse criou, a estrutura do projeto que ele criou, que fica um pouco diferente do que nós fizemos manualmente. Então, lembrando você que nós temos o nosso código-fonte, vai ficar sempre disponível para você no GitHub. E aqui está o link para você baixar os arquivos que eu coloco lá. Lembrando que a cada vez que eu faço um código, eu atualizo, então você tem que também atualizar, baixar o que foi feito lá. Então vamos lá, mão na massa agora. Eu vou abrir o meu Eclipse. Como eu falei para você, a pasta ou o diretório que eu estou usando no meu Eclipse é a que eu faço o versionamento do Git e depois sobe para o GitHub. Eu posso ter mais do que um workspace, como eu já falei para você. Se eu clicar aqui, eu tenho aqui a pasta que eu estou versionando, né, que é o curso Java Iniciantes/aulas. E aqui eu tenho aquela primeiro workspace que o Eclipse criou para mim. Eu vou iniciar então onde eu tenho aqui a nosso código. Lembrando você que o Eclipse então é uma IDE e ele vai criando e dando muita facilidade para a gente na hora de programar. Mas eu não quero ficar usando muito esses wizards, né? O template deles, a parte que ele traz para a gente, já automaticamente ele vai fazendo. Primeira coisa que eu quero te lembrar é que nós criamos um pacote e eu chamei esse pacote de curso. O pacote, como eu falei para você, nada mais é do que uma pasta que é criada, ou um diretório, um subdiretório da raiz do nosso projeto. Eu vou abrir aqui o explorador de arquivos. Então, eu tenho essa pasta curso Java Iniciantes. Vamos ver o que o Eclipse fez para a gente. Então, ele criou aqui em aulas. Eu falei para ele, olha, eu quero que o meu workspace é aqui em aulas. Então, ele criou essa pasta, se você não estiver vendo, é porque ela está oculta. Então, ele criou esse ponto metadata, onde ele faz algumas configurações. O que nós criamos na aula 6, que nós fizemos na unha, então nós temos aqui, olha, primeiro programa, e ficou aqui o hello.java e o hello.class depois que nós compilamos. O que o Eclipse faz? Então, vou aqui para aula 7, Hello World, e eu tenho aqui o source, lembrando aqui, ó. Se eu expandir aqui, eu tenho o source, o que ele está mostrando para mim? Cursos, que é um pacote, e o Hello World que está aqui, que é esse que nós fizemos. Como que ele fez essa estrutura nos arquivos? Então, eu tenho aqui o source, curso, helloworld.java. E onde está o meu ponto .class? Que nós compilamos, ele executou. E onde está o ponto .class? Ele cria para a gente aqui um subdiretório bin, são os binários. Dentro desse bin também tem a pasta curso, que é o nosso pacote. E aqui eu tenho o helloworld.class. Então, é dessa forma que o Eclipse ele faz para a gente, cria essa estrutura do nosso
do nosso projeto. Voltando aqui para o Eclipse, então nós temos aqui esse menu Window, e nesse menu Window nós temos aqui o Show View, menu Show View. Se eu fechar aqui o Package Explorer, que é o explorador de pacotes, ele traz dessa hierarquia aqui para gente. Se eu fechar aqui, eu posso vir e abrir novamente Window, Show View, e eu estou com o Package Explorer. Então, ele abriu aqui novamente para mim, e é só eu ir expandindo aqui. Se eu clicar novamente aqui em Show View, então Window, Show View, nós temos o Project Explorer. É muito parecido com o explorador de arquivos. Tem aqui o Source, o curso, e percebe que ele não mostra para a gente aqui essa hierarquia que nós vimos que ele tem, que é essas outras pastas aqui, o bin. Ele não se preocupa em mostrar para a gente que estamos desenvolvendo, mostrar o bin aqui. Se a gente quiser, a gente pode configurar essa parte para visualizar aqui no Eclipse. Então, eu venho aqui onde tem esse filtro, esse funil, para selecionar ou tirar a seleção dos filtros que a gente quer aplicar. Quando eu venho aqui, eu clico, ele tem aqui o Java Output Folders, eu vou tirar essa seleção, vou dar um OK para a gente ver já qual é a mudança que ele faz. Então, ele já trouxe a pasta bin, aqui nós temos o bin, curso, o helloworld.class, e uma outra configuração que a gente pode fazer também, continuando aqui nos filtros, tirar esse ponto asterisco resources. Então, se eu tirar essa seleção, ele vai trazer para mim aquele o class path, o ponto project, os settings, que são arquivos que o próprio Eclipse criou para a gente. Eu não costumo deixar esses filtros para mostrar essa hierarquia aqui, porque não tem muita utilidade. Então, eu vou colocar a seleção para ele não mostrar os resources e para ele também não mostrar o output folders, Java Output Folders. Vou deixar dessa forma aqui. Uma outra coisa que você pode modificar essas janelas que tem aqui, essas abas. Você pode clicar, arrastar, trazer para o lado de cá, por exemplo. Mas digamos que você não gostou do jeito que ficou, você pode vir aqui, Window, Perspective, então menu Window, Perspective, Reset Perspective. Ele vai perguntar se você quer resetar, você diz que sim, aí ele traz na forma original. Eu sempre deixo esse outline sem ficar mostrando para a gente, e aqui é só você clicar, segurar e arrastar para você redimensionar a sua tela. Nós já fizemos algumas configurações de fontes, mas ainda aqui ele está muito pequeno, então a gente pode configurar principalmente para gravar as aulas, né? Para você enxergar um pouco melhor, a gente pode fazer uma outra configuração. Aí eu vou vir aqui no menu Window, Preferences. Uma coisa que você pode utilizar é esse busca que tem aqui. Então, eu vou escrever fonte, sem o E, né? Fonte. Nós temos aqui no Colors and Fonts, que nós já fizemos algumas configurações nele. E aqui, nessa outra parte, eu também posso fazer um outro filtro. Eu vou colocar fonte também aqui. E eu vou escolher aqui, nós já fizemos algumas configurações na aula anterior.
eu vou mudar aqui a fonte de View and Editor Folders, então na visualização e no editor de pastas, né? Eu tenho aqui o título, Part Title Font, eu vou editar aqui, vou passar para tamanho 14, vou dar um OK, vou pedir para ele aplicar, então percebe que ele já aumentou o tamanho da fonte aqui, e eu também vou vir aqui no Tree and Table Font for Views, aqui que é essa outra parte. Então, vamos aqui também clicar no Tree, Edit, vou colocar tamanho 14, vou dar um OK aqui também. E vou pedir para ele aplicar. Então, percebe que eu já tenho uma fonte maior. Vou dar um OK, Apply, e aqui a gente já tem uma fonte maior. Como eu falei para você, essa parte aqui, para mim, fica melhor para eu fazendo a aula. Você não precisa necessariamente fazer essa configuração de fontes. Então, estou mostrando para você como que eu aumentei o tamanho das fontes que tem aqui no meu Eclipse. Uma outra coisa que ajuda bastante a gente são esses números de linhas que estão aqui. Se por um acaso para você não estiver aparecendo, então nós vamos em Window, Preferências, ou se de repente você não quer que apareça o número de linhas, né? Então vou escrever aqui, ó, Line, tem aqui no Text Editors, e aqui tem Show Line Numbers, então mostra os números da linha. Se eu tirar aqui e dar um Apply, ele vai tirar o número de linha daqui, vou clicar, selecionar, pedir para aplicar e vou fechar aqui a janela de configuração. Uma outra configuração também que é muito útil, eu vou mostrar para você aqui, é a gente desabilitar a correção ortográfica. Porque se eu escrevo alguma coisa aqui no nosso idioma, ele vai ficar sublinhando, falando que se quer corrigir a ortografia. Nós temos linhas de comentário, que depois nós vamos ver logo em seguida, mas eu posso escrever comentários no meu código e a gente vai escrever no nosso idioma e ele pode ficar incomodando, né, com essa parte de correção ortográfica. Então, venho aqui, Window, Preferências, vou procurar por Spell, aí tem no Text Editor, Spelling, e eu vou desabilitar aqui, ó, check, deixando habilitado para ele checar a correção, né, para ele fazer correção. Então, eu vou tirar essa seleção e mandar aplicar. E vou fechar aqui novamente. Eu poderia fazer tudo de uma vez só, mas eu estou mostrando para você a cada passo que eu estou fazendo, eu estou abrindo novamente aqui os nossos preferências. E por último também, nós temos aqui, às vezes a gente faz o nosso programa em uma máquina no Windows ou no Mac, e quando a gente importar o nosso código para cá, por exemplo, na frase aqui está escrito Hello World, se tivesse um acento, alguma coisa assim, ele vai colocar uns caracteres meio esquisito. Então, nós podemos fazer essa configuração também. Novamente, eu vou vir aqui no menu Window, Preferências, depois eu vou vir aqui em Workspace, e aqui embaixo ele está falando aqui a codificação do texto, ele está falando que é o TF8,
E aqui no meu Windows, então esse daqui é só para o Windows, ele está como fazer default, colocou como padrão o encoder do Windows. Nós vamos colocar em outro e vou escolher Unix, né? Tá ok? Então vou pedir para aplicar e vou aplicar e fechar aqui as nossas configurações. Então, hoje nós fizemos mais algumas configurações na nossa IDE. É importante a gente conhecer essas configurações, deixar o nosso ambiente de acordo com aquilo que você mais gosta e que seja mais funcional. Essas configurações que nós fizemos neste workspace, se eu criar um novo workspace, eu tenho que fazer elas tudo novamente. Tem uma forma de eu levar essas configurações para um outro workspace, mas eu não quero entrar nesse mérito, não quero fazer essa configuração ou fazer esse procedimento, que é para a gente, o nosso foco não é essas configurações, e também é um pouquinho mais complicado. Se você não fizer direitinho, pode acontecer de você desconfigurar ou ter algum problema depois com o seu Eclipse. Uma sugestão é que você anote essas configurações que você mais gosta e quando você fizer um novo workspace, você faça essas configurações novamente. Espero que você tenha gostado dessa aula. Hoje foi só teoria, mas faz parte do nosso aprendizado. Deixe os seus comentários, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito, se não tiver inscrita, compartilhe e eu te vejo na próxima aula. Muito obrigada!